A Kern English Practice existe por dois princípios fundamentais, na verdade a partir de dois princípios fundamentais, né? E eles são: pessoas são mais importantes que coisas e conexão é mais importante que perfeição, né? São duas frases bonitas, frases de efeito, mas elas são muito mais do que frases. Aqui a gente aplica esses princípios, né? E por que esses são os nossos princípios? Bom, porque eu trabalhei durante 5, 6 anos dando aulas de inglês em escolas tradicionais e com livros e tudo mais, né? E não estava satisfeito com isso, assim, né? A remuneração de professores, a gente sabe, não é muito alta. E também a dinâmica de ensino ela é um pouco complicada, porque o livro fica distante do contexto que você vai precisar, né, de fato, quando for viajar. Porque no livro você ouve, né, áudios, enfim, que são mais engessados, porque eles são, né, encenados, digamos assim. Mas a nossa comunicação ela é muito mais solta, né, no dia a dia. A gente abrevia, a gente comete alguns erros e a pronúncia, né, ela não é a pronúncia padrão que deveria ser, é como nós nos comunicamos, não é? Então o ritmo é bem diferente, né? Enfim, eu entendi que não fazia tanto sentido assim, né, funcionar dentro do sistema que estava posto, né? Enfim, que você vai levar ali uns 3, 4, 5 anos para conseguir ter uma comunicação mais fluente, digamos assim, em inglês, né? O próprio conceito de fluente, ele é uma coisa que a gente questiona e a gente trabalha porque tem fluências e níveis e competências diferentes, né, nas quais você pode ser fluente, mas enfim, não é esse o propósito desse vídeo. Então a gente entendeu que, né, nessas metodologias as coisas vinham na frente das pessoas, porque tu não tinha opção, ou tu aceita o livro ou você não faz a aula, né? E muitas vezes a pessoa fica com muito medo de falar inglês porque ela acha que o inglês dela não é bom o suficiente, né? Mas o que é um inglês bom o suficiente, né? E essa ideia de que conexão é mais importante que perfeição, ela é muito presente, porque se um americano, ou se um argentino, ou se um indiano vem para o Brasil, né, e quer se comunicar contigo, tu não diz para ele: olha, né, vai corrigir teu português e depois a gente conversa. Não, primeiro a primeira intenção, o primeiro objetivo é se conectar, né? Então a gente entendeu isso como o princípio fundador da Kern English. E quando a gente parou para pensar no para que a gente existia, né, no começo era para ensinar inglês. Só que a gente foi percebendo que não é assim. O inglês ele não é um objetivo, ele não é um fim. Ele é um meio, né? Ele é um meio para conexão com outras pessoas, para conexão com assuntos que são do teu interesse e para conexão com o mundo, né? Que infelizmente não fala português, né? Mas tem o inglês como língua comum. Então, o inglês como ferramenta. Então, a gente existe para dar autonomia e confiança nesse processo de utilização da ferramenta que é o inglês. Então, o nosso objetivo não é que você fale 100% perfeitamente, sem erros, porque, vamos ser sinceros, a gente não fala nem português assim, né? A nossa intenção é simplesmente se comunicar, e quanto melhor a gente se comunicar, não é que a gente está usando palavras mais complexas, né? Quer dizer que a comunicação está fluindo sem obstáculos. Enfim, a pessoa que eu considero talvez uma das mais fluentes em português hoje é um rapper, ele se chama Emicida, e ele não usa as regras formais de gramática enfim, né? Ele expressa errado, mas ele expressa com um nível de fluência muito alto. Eu não consigo, né, acompanhar o raciocínio dele, e ele faz como se fosse sem esforço, e a ideia de fluência é isso, sem um esforço muito grande, porque aquilo lá já foi praticado, já foi aprendido e exercitado. Ele só adquiriu essa confiança a partir da prática. Por isso, então, a gente é a Kern English Practice. A gente é um espaço de prática focado em inglês, que tem como os dois princípios bases, né? As pessoas são mais importantes que as coisas e a conexão é mais importante que a perfeição. E a gente existe para entregar autonomia e confiança na comunicação em inglês a partir de um contexto de prática com baixa pressão, uma prática leve, com assuntos do teu interesse e dentro dos contextos que tu vai precisar usar, né? Então as práticas elas são orientadas pelas tuas necessidades. Se tu quer dar um workshop no exterior,
por que não tu dar um workshop na aula para o professor em inglês e assim você ir ganhando confiança. A gente tem alunos que estão fazendo isso hoje. Então a gente está muito feliz, assim, depois dessa mentoria e dessa reflexão que a gente teve no ano passado e sonhando muito, né, formatando programas para empresas, mas hoje a gente atende principalmente pessoas, indivíduos, né, ou duplas, né, você tem lá o seu irmão, né, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, enfim. Então se você tiver interesse em aulas, né, pode entrar em contato com a gente é bem acessível, oferece a primeira aula e a mentoria, uma orientação gratuitas. Então muito obrigado, né, se você tem algum amigo que pode se interessar por uma perspectiva de aprender inglês dentro disso que a gente apresentou, envia esse vídeo para ela, tá bom? Muito obrigado e até mais!